Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando aqui mais um episódio do nosso podcast A Grande Virada e hoje eu tenho o prazer de receber aqui a Amanda Riso. Tudo bem, Amanda? Boa Tudo tarde. bom? Boa tarde. Permite aqui fazer uma breve apresentação de quem é a Amanda? Com Vamos lá? certeza, bora lá. Então vamos lá, gente. Hoje recebemos uma mulher que transformou comunicação, criatividade e visão de mercado em um negócio que conecta marcas, criadores e oportunidades. Nossa convidada é Amanda Moreira, mais conhecida por muitos como Amanda Riso. Empresária, criadora de conteúdo, esposa do Felipe e apaixonada por aprendizado constante. Amanda construiu uma trajetória marcada pela coragem de começar, pela capacidade de se reinventar e pela vontade genuína de ensinar e gerar impacto na vida das pessoas. Fundadora da Delta Creators, empresa que hoje integra o grupo GMK e atua como um hub de influência, Amanda lidera projetos que desenvolvem criadores de conteúdo, conectam grandes marcas ao universo digital e ajudam empresários a construírem autoridade e relevância nas redes sociais. Sua jornada começou no jornalismo, passou pela gestão de projetos e ganhou novos rumos quando enxergou o potencial de mercado de influência antes mesmo de ele atingir a sua força que tem hoje. O que nasceu em uma pequena kitnet se transformou em uma operação que atende grandes marcas e participa ativamente da construção de carreiras de destaque no ambiente digital. Movida pela fé, pelo propósito e pela crença de que conhecimento só faz sentido quando é compartilhado, Amanda traz uma visão inspiradora sobre empreendedorismo, sobre liderança, crescimento e transformação. Amanda, é um prazer receber você aqui na nossa conversa e conhecer um pouco dessa trajetória incrível que você tem. Bem-vinda. Obrigada, prazer todo meu. Que honra, hein? Que linda apresentação. Que bom, fico feliz que você gostou. Obrigada. Bom, vamos lá, Amanda. Bora! Te conheço, né? Você é minha sócia lá no grupo de MK, a gente tem uma relação muito legal, então obviamente eu sei muito sobre você, quem você é, mas tem muita gente que está nos ouvindo aqui que não conhece a Amanda Riso. Me conta um pouquinho como é que nasce a comunicação na tua vida, quando que você decide ir para o jornalismo e quando você tem o start de falar assim, cara, vou empreender, vou ser uma empresária de sucesso, vou para o mundo, vou me jogar, vou realizar os meus sonhos, vou fazer acontecer e vou encarar o desafio. Como é que foi isso para você? Bom, na verdade, eu vim de uma família que não empreende, né? Até então, não empreendia, né? Minha família é do interior, aqui de Salesópolis, uma cidade que tem 16 mil habitantes. E eu cresci nesse mercado de, olha, você trabalha e terminou o trabalho, você vai provavelmente arrumar um emprego, vai ser CLT e boa sorte, né? E eu sempre fui movida a estudo, eu sempre gostei muito de ler, muito. Eu lembro que eu ia na biblioteca municipal da cidade, eu ficava, assim, lendo várias e várias obras, eu sempre gostei muito da literatura. Legal. E quando eu falei pra minha mãe, aos 13 anos, que eu queria fazer faculdade, minha mãe falou, como assim? Você tá falando já de universidade com 13 anos, né? E ela falou, tá, mas você quer ser o quê? E eu falava, é uma boa pergunta, eu não faço ideia do que eu quero. Eu sabia que eu queria além do ensino médio, mas não qual seria esse próximo passo. E aí eu lembro que uma vez eu estava assistindo o Jornal Nacional com a minha família, e aí eu lembro que eu falei, mãe, já sei, é isso que eu quero fazer. E aí ela falou, você quer ser a Fátima Bernardes? Eu falei, não, eu quero ser quem tá lá atrás, trabalhando nos bastidores, né, da produção. Porque eu via as pessoas se movimentando lá e eu falava, aquilo deve ser legal. E aí eu fui pesquisar, né? Minha mãe falou, então para você saber o que você quer fazer, vai pesquisar sobre isso. E aí eu comecei a ler livros sobre jornalismo. Eu lembro que tinha, na época, em Salesópolis, um container do Acesso São Paulo. E aí você usava 30 minutos grátis ali o computador e ali eu ficava pesquisando esse mercado sobre isso. E aí depois, quando eu me formei no ensino médio de fato, eu entrei na universidade como bolsista e fui fazer o jornalismo. E aí, voltando na pergunta que você falou sobre como que deu esse start de empreender, veio muito de quando eu estava no mercado trabalhando como estagiária, né? Eu já fiz estágio ali como jornalismo. E aí eu comecei a acompanhar youtubers. Um deles, o Felipe, que é o meu atual marido, um dos sócios também do grupo. E o Felipe, ele estava trabalhando com um canal no YouTube pequenininho. Ele, em pouco tempo, ele bateu ali 100 mil, 200, meio milhão de inscritos e ele não tinha ninguém para assessorar. Como eu fazia jornalismo na época, eu falei, opa, posso te assessorar nisso, posso te auxiliar, só que eu não faço ideia como fazer, mas eu tenho interesse em fazer.
E aí veio essa vontade, começou com o Felipe, depois eu fui assessorando outros youtubers da época. Tem um youtuber muito grande hoje que ele é conhecido como Corbucci Eats, e eu trouxe esse influenciador na época, ele era bem pequeno, aqui pra região de Mogi, pra ele comer um baita lanche no Você Que Sabe, e isso viralizou na época. Todo mundo fala, cara, como que esse influenciador tá aqui na cidade? Eu lembro que na época, assim, o bairro ali em volta do Habib's parava de tanta gente querendo tirar foto com esse cara. E aí eu pensei, opa, esse é o potencial. E aí em 2020 eu comecei, como você mencionou ali no texto, na kitnetzinha, 2 cômodos. Minha mesa era uma mesa que era embutida à parede. Então desplugava e colocava a mesa no chão. E aí ali com o notebook eu fui fazendo e foi chegando outros influenciadores. O TikTok veio pro Brasil nesse período também. E aí é onde eu mais surfei, né? Com a entrada do TikTok, mais pessoas começaram a gerar conteúdo para as redes sociais. E aí é onde eu comecei a entender que isso era um potencial de negócio. E é muito legal porque, assim, você era uma pessoa que virou empresária, certo? Você abriu uma empresa de marketing de influência, mas você teve uma sacada que eu achei que foi incrível, assim. Você falou assim, cara, eu vou virar influenciadora, porque eu quero entender exatamente como esse mercado funciona. Então, eu vou criar um perfil do zero. Este perfil vai ser um perfil profissional, onde eu vou monetizar em cima desse perfil. Eu vou mostrar para a minha audiência e para os meus clientes como é que faz. E a gente vai mudar o mercado, a gente vai construir um mercado cada vez mais maduro, cada vez mais responsável. Como é que foi isso, cara? Porque, é uma responsa, né? É uma responsabilidade, porque assim, uma coisa é você enxergar o potencial do mercado. Então, eu vi que isso é uma tendência, o YouTube Brasil estava crescendo, youtubers, né, brasileiros, Whindersson Nunes, Cocielo, vários outros youtubers estavam crescendo, mas de repente chegou uma empresa chinesa chamada ali o TikTok e começou a vir outros influenciadores a utilizar uma nova rede social que até então não era mais vídeo longo, eram os chamados vídeos curtos. E aí eu vi essa tendência muito forte e eu comecei a enxergar que, opa, existe oportunidade de negócio para você treinar, mas eu também poderia virar. E foi essa sacada veio muito lá para 2023, 2024, quando a gente ganhou o nosso primeiro TikTok Awards com a Duda Meneghetti, que foi uma influenciadora que ela era muito pequena, ninguém conhecia ela no nicho. E a gente fez esse trabalho de gestão e estratégia pro perfil da influenciadora. E quando a gente chegou na final do TikTok, ela falou, olha, vou ser bem sincera, eu sei que vocês confiam muito em mim e vocês fizeram uma estratégia incrível, mas assim, eu não tenho chance nenhuma de eu ganhar essa premiação. Tô concorrendo com um influenciador que tem, assim, 5, 10, 15 milhões no TikTok. E a gente falou, não, tá aqui seu discurso na final, você vai ler esse discurso lá na final. E ela ganhou, de fato, aquilo, né? Ela não só ganhou, ela foi a pioneira, porque nem existia essa categoria do entretenimento. E aí, em seguida, né, em 2024, eu falei, eu posso também ser influenciadora. E a gente começou a falar, eu falando muito dentro da empresa, né? Se a gente consegue treinar influenciadores, eu também consigo me tornar uma influenciadora. Então, eu acho que esse foi o maior desafio. Uma coisa é você estar treinando uma pessoa que eventualmente já grava vídeo pra internet e tá precisando só de um startzinho para crescer. Outra coisa é você pegar uma pessoa do zero. E foi isso que minha equipe fez comigo. Então, o Amanda Risada, ele surgiu muito dentro dessa estratégia de se a gente consegue transformar uma influenciadora que era pouco vista em uma influenciadora bem conhecida para ganhar uma premiação como o do TikTok, a gente pode também conseguir fazer isso com a própria CEO da empresa. E aí foram o que fizeram comigo. E em 3 meses de perfil, Instagram, falando ali, eu tava com 1.200 seguidores. Saltei para 1.700 seguidores. Minha primeira parceria ali foi com o McDonald's. Então, aí a gente começou a entender que o mercado não estava ligando somente para números, né? De volume de seguidor, mas também por comunidade. Então, quanto mais a sua comunidade for engajada, quanto mais a sua estratégia estiver bem alinhada com a expectativa de criar conteúdo, mais as empresas e mais negócios e oportunidades você consegue gerar ali. Legal, muito legal. Bom, vamos lá. A gente tem muito assunto para falar, mas vamos por etapas. Quero entender um pouquinho sobre a Amanda empresária. Depois a gente vai falar sobre a Delta, vai falar sobre alguns produtos bem legais aí que a Delta tem no mercado, que eu acho que faz muito sentido para a audiência ouvir. Mas como é que foi virar empresária para Amanda? Né? Então, aquela menina que veio de Salesópolis, que é jornalista. E aí eu entendo um pouco, porque eu fiz publicidade. Publicidade e jornalismo vem de uma mesma linha, né, de comunicação social. Então, é uma faculdade que a gente aprende sobre comunicação, mas a gente não aprende sobre ser empresário,
sobre gerenciar pessoas, sobre ter uma empresa, um negócio e lidar com problemas e etc. Como é que essa menina chega nesse mundo altamente agressivo, né? Onde, cara, você tem que dar conta do recado, senão você tá fora do jogo. Como é que você encarou esse desafio? Como é que foi essa primeira experiência para você? Eu sei que depois houveram evoluções, até você chegar no grupo de MK e tal, tudo mais, mas assim, esse primeiro momento, como é que foi? Como é que essa experiência tocou, principalmente, e aí tem um ponto interessante também, que é uma mulher, né? É uma mulher, primeira empresa, as primeiras experiências, e você com o papel de gerir a empresa e ao mesmo tempo de ser o comercial. Ir pra rua, vender o negócio, vender o sonho, fazer as pessoas acreditarem, etc. Como é que foi? Então, como eu falei, minha família não veio dessa veia empresarial, né? Então, quando eu, desde muito cedo, queria sair da cidade para estudar, para ter outras experiências, para morar sozinha, a minha família falava, essa menina não é da família, ela tem algum problema porque ela tá querendo ir além. E eu quis fazer isso porque eu sempre fui uma pessoa que eu sempre gostei muito do desafio, Rafa. Eu tava, sempre quando eu ia pra escola, vai ter esse trabalho, eu sempre queria fazer o trabalho, mas eu queria trazer outra ideia. Uhum. Eu sempre fui esse tipo de pessoa desde muito pequena. Sim. Eu gostava de liderar até mesmo brincadeira de rua. Então eu Tá. era criança, eu ia brincar, eu quero liderar essa brincadeira aqui, eu quero conduzir. Então eu sempre fui muito assim. E quando eu fui pra faculdade, e eu comecei a enxergar muito mais, e eu acho que o Felipe ali, como meu parceiro, na época meu namorado, me deu muito também essa visão de outra realidade fora da realidade que eu vivia, que era uma cidade do interior. Uhum. Então, dentro do jornalismo, ali na própria faculdade, que foi uma escola para mim de aprendizados, eu consegui enxergar potenciais oportunidades que eu não via antes. Então, eu ia para São Paulo, eu via o Felipe entrevistando pessoas muito famosas e trabalhando ali no programa Pânico, eu queria absorver absolutamente tudo que tinha ali. E aí eu ia atrás. Olha, você também é youtuber? Você tem uma assessora? Você precisa de algum suporte? Você tem alguma marca? E eu lembro assim, na época da pandemia, quando eu comecei a fazer isso, a minha sogra, que eu falo que ela é uma grande inspiração no lado empresarial pra mim, foi quando ela me chamou e falou, Amanda, você precisa ter um MEI, meu amor. Você tá fazendo ali muito exatamente, no amadorismo. Você não tem um CNPJ, você não tem um nome, você precisa começar a ter isso. Eu falei, não, vou criar um nome, vou criar um logo, vou fazer bonitinho, vou abrir o meu MEI. E aí eu comecei a profissionalizar mais isso. E eu lembro que essa vontade do comercial, ela sempre falava, você tem o talento pro comercial, você gosta de comunicar, você gosta de ouvir histórias, você tem esse tato mais humano que nem todo mundo que faz o comercial hoje consegue ter. Então, acho que é um caminho importante para você. Só que eu era tão comercial que às vezes eu deixava, como era uma empresa muito pequena, eu deixava as outras partes de lado, a parte administrativa, a parte financeira. E aí eu só ia fazendo, Rafa. Você teve medo? Muito medo, Como muito. É que foi? Acho que o meu maior medo que eu tive foi quando eu fechei o contrato com o Estadão Mobilidade. Tá. Por quê? Porque foi pandemia, como eu falei. Minha empresa tinha, acho que 1 ano de empresa. E o Estadão falou, muito bem, eu tenho interesse em um dos seus influenciadores que você tem aí no seu catálogo. Vem aqui pro Estadão e vem olhar olho no olho pra gente ver esse contrato aí. Porque eu vendia, né, minha empresa como se fosse a maior empresa do mundo, porque eu acreditava naquilo, sabe, de fato. E aí eu lembro que quando eu fui com o influenciador, eu tremi. Eu não sabia o que falar, como falar, e o contrato na minha frente. E o influenciador, você acha que faz sentido? E eu, com certeza. Disfarçou bem. Disfarcei Ninguém ótimo, percebeu. né? Ninguém percebeu. Era, vamos lá, esse contrato tem tudo a ver com você, e vamos embora. E aí eu lembro que eu saí chorando da reunião do escritório. E o influenciador olhou assim pra minha cara e falou, mas por que você tá chorando? Deu certo! Eu falei, porque meu sonho era trabalhar aqui dentro. Eu sou formada em jornalismo, meu sonho era trabalhar como estagiária deles. E hoje eles são meus parceiros de negócio. Legal. E foi um parceiro de negócio por mais de 1 ano. Então foi ali que eu falei, cara, eu consigo fazer. Eu consigo dar conta. E é muitos desafios. Eu ainda tenho desafios até hoje. Principalmente por, como você falou, né? Ser uma mulher num mercado tão masculinizado. Quando a gente fala de marketing de influência, a gente até fala, não, mas é um universo mais fácil de lidar. Mas é muito pelo contrário. Tem muitas barreiras ainda existentes dentro desse mercado, porque você, às vezes, vai estar falando com marcas muito grandes. Tá. E também com influenciadores muito grandes.
né? Então, eu já E passei muita vaidade também, né? muita É um vaidade. mercado de muito estrelismo, é uma galera que tem que ser do meu jeito, a hora que eu quero, da forma que eu quero. Então você tem que, além de gerenciar negócios, você tem que gerenciar egos, né? E criar um equilíbrio para que as coisas aconteçam de uma maneira legal. Não é Exato, fácil. exato. E assim, muito aprendizado. Eu sempre fui uma pessoa que eu nunca. Eu sempre desço 2 degraus pra poder conversar com alguém, sabe? Uhum. Então, assim, como eu falei, a minha sogra como inspiração. Às vezes era pandemia, então a pandemia facilitou muito essa questão de contato, né? Sim. Muitas empresas fechando, muita gente indo pro digital. Então, acho que a minha empresa ela foi criada bem no momento certo do mercado de influência. Legal. Hoje, se a gente for falar em números, o mercado do criador de conteúdo, no mercado ali, gera mais de 2 bi de gerenciamento de publicidades ali no ano. O Brasil é o segundo maior país do mercado de influência hoje. Do mundo. No mundo. Cara. Então, assim, em 2020, eu já enxerguei essa possibilidade, eu já enxerguei essa expansão. E aí, quando eu ia conversar sobre isso com outras pessoas, eu queria falar com pessoas nesse segmento. E aí é onde eu mais estudei, Rafa. Tanto que eu lembro que quando eu fiz na pandemia minha pós em marketing de influência, os meus professores falavam, Amanda, eu não faço ideia, eu fiz pela Embi Morumbi. Eu não consigo lecionar essa aula para você. Tá todo mundo pedindo isso, mas a gente não sabe. Você tem a sua agência, explica para os alunos um pouco do que é esse universo. Porque era um mercado ainda um mercado muito novo. Se a gente for levar em consideração aí, tem uns 6, 7 anos de mercado. E como empresária, Amanda, me fala, assim, quais foram as principais dificuldades assim que você teve ao longo dessa caminhada? O que foi difícil para você? Quais foram as experiências complicadas que você teve que encontrar soluções, que você teve que buscar caminhos e alternativas para você conseguir sobreviver no mercado? Porque, cara, você criou uma empresa sem dinheiro, dentro de uma kitnet, sem recurso, e essa empresa precisava sobreviver. Mas mais do que a empresa precisava sobreviver, você precisava sobreviver. Como é que foi essa experiência? Assim? Como é que você... naturalmente as coisas acontecem, porque quando você é dedicado, quando você busca, quando você corre atrás, as coisas acontecem. Mas não é fácil. Para quem está nos ouvindo, para quem está nos assistindo, para quem está no começo de uma trajetória empresarial, por exemplo, para quem já está na caminhada empresarial, mas está nesse momento de dificuldade, nesse momento de escassez, muitas vezes, nesse momento onde não sabe exatamente para onde ir, o que fazer. Conta um pouquinho como é que foi. Compartilhe um pouco da sua vivência, da sua experiência, porque eu acho que tem coisas bem legais aí que você pode trazer para quem está nos ouvindo. Com certeza. Eu acho que uma das experiências muito legais e dicas que eu poderia dar nesse mercado do empreendedorismo é que quando você está começando, você se dedica muito, você gasta muita energia em cima disso e às vezes você acaba esquecendo de você mesmo, né? No seu próprio autoconhecimento. E você tá tão empenhado em empreender, você quer fazer... Eu falo isso porque agora eu vejo hoje o meu irmão sendo empresário, meu irmão é empresário recente, meu pai virou empresário depois que eu de fato, abrir, né, essa expansão em casa. E eu vejo que a força de vontade é muito grande mesmo. Só que às vezes a gente deixa de se capacitar. Às vezes a gente deixa de ter mentores, de ter pessoas que podem nos auxiliar. Uma das coisas que a gente fez com o grupo, com essa fusão, foi exatamente isso. Porque a minha empresa antes, Tríplice, ela já tinha chegado no teto, no limite. E eu acho que é exatamente esse o ponto de virada que todo empresário deveria ter. Então, é um momento de você estudar, de você se empenhar, de você buscar conhecimento. Conhecimento nunca é demais. Não importa se você tem 30 anos, se você tem 60, se você está empreendendo com 20, se você está empreendendo com 70. O conhecimento sempre é muito bem-vindo, porque, às vezes, a pessoa ela fala assim, não, eu sei tudo sobre esse mercado, eu domino aqui, eu tô nadando de braçada, no meu caso, né? Abri minha empresa, tô nadando de braçada. Mas, realmente, a minha empresa, ela iria crescer mais se eu não me aperfeiçoasse, se eu não buscasse conhecimento, se eu não buscasse auxílio, se eu não buscasse suporte. Porque, às vezes, a pessoa vai tendo um ego tão grande que a pessoa fala, não, aqui é meu limite, aí a pessoa não sabe gerir seu negócio. Aí é onde gasta. Eu tive muito disso. Tinha momentos que eu via que entrava o valor, entrava os patrocínios, entrava os influenciadores. Eu falei, gente, agora é o momento de eu contratar. Não tinha nenhum outro conhecimento financeiro e administrativo do negócio. Tinha comercial. Então, o que eu fui fazendo? Vamos trazer funcionário, vamos trazer colaborador, vamos alugar um espaço. Você viu o dinheiro entrando, mas não tinha noção do dinheiro que estava saindo, né? Exatamente. Zero. Então, assim, isso me mostrou que, você precisa dar 2 passos para trás para você dar um grande lá na frente. E aí é onde você tem que baixar a guarda mesmo. De você abaixar e falar, não, eu tenho que ser humilde para falar, olha...
não tá funcionando dessa forma. Mas isso foi natural para você ou foi um processo terapêutico, assim? Você precisou passar por reflexões, amadurecimento para falar, pô, não tô pronta, tô tomando decisões equivocadas. Como Demorou é que foi? muito, Rafa. Muita muita bater a cabeça, porque a gente ainda é teimoso, né? É. O ser humano ainda fala, não, mas se eu chegar mais um pouquinho, a gente vai conseguir. Então, eu montei uma operação na minha empresa que eu falei, assim vai funcionar. E aí eu não contei que as pessoas poderiam sair, que os colaboradores poderiam querer, porque pensa, é uma empresa nova, vamos considerar como se fosse uma startup. Então, ainda embrionária, uma empresa que tinha 2, 3 anos de mercado, às vezes uma pessoa que era estagiária falava, opa, vi uma outra empresa maior, vou querer ir lá, vou querer subir. Ou esse mercado de influência, não sei se é para mim, eu gosto do marketing digital, ou eu gosto de trabalhar com outro segmento, né? No jornalismo, na redação, quantas pessoas de jornalismo eu contratei e a pessoa falou, olha, não gosto muito dessa área, eu gosto da redação. E tem alguns erros que são assim muito tradicionais que os empreendedores cometem. Então, por exemplo, é natural quando a gente começa a ganhar dinheiro e a gente não tem muita essa noção de fluxo de caixa e também de despesa, a gente cria uma bolha, né? Então a gente acha que a gente tem um dinheiro que a gente não tem. Essa é a grande realidade. E aí, por exemplo, você contrata pessoas. Aí o que você faz? O que o empreendedor normalmente ele faz? Ele contrata uma pessoa que é estagiária ou que é júnior, muitas vezes primeiro emprego, segundo emprego, e quer exigir entregas plenas e sêniores. Então já cria na cabeça dele aquela ilusão de que não, essa pessoa vai dar conta. Vou contratar essa pessoa aqui, vou colocar ela ali, e aí a pessoa, o empreendedor, ele pensa realmente que o cenário é perfeito. Que realmente a pessoa vai fazer acontecer, vai entregar o resultado, vai resolver os gargalos. Né? Exato. E aí, puta, não deu certo. Pô, esse cara não entrega. Pô, eu contratei errado. Pô, mas o cara recebe pouco. Pô, mas o cara não tinha experiência para isso. E aí, vai passando as semanas, vai passando os meses, e aí você vai entrando naquele ciclo vicioso e você começa a se perder e o negócio começa a perder sentido. Né? Então, esses pontos que você está trazendo são muito importantes. Assim, a capacidade que a gente tem de fazer o básico. O que é o básico? Entender o administrativo. Quanto eu estou faturando, quanto eu estou gastando, qual que é a minha margem. Esse é um ponto muito importante. Muitos empresários operam no Brasil sem entender a margem. A gente estava fazendo um exercício semana retrasada lá na agência com a NID. Tipo, cara, qual que é a margem desse produto? Até quanto eu posso vender esse produto? Até quanto eu não posso vender? Até onde dá para dar desconto? Até onde não dá? O que é possível ser feito? O que não é? Cara, a maioria dos empreendedores não tem essa clareza. Então, o que o cara faz? Ele pensa no dinheiro, ele não pensa na margem. Ele troca dinheiro. E aí ele dá o desconto, que muitas vezes é a margem dele, e aí ele trabalha no negativo e não sabe que está trabalhando no negativo. Exato. Aí quando ele vai ver no final do mês, ele está negativo no banco, está devendo cheque especial, está pagando juros, e não sabe por quê. Difícil, né? E aí, esse ponto que você está falando, que assim, cara, tenha mentores, né? Eu sempre falo que existem duas formas da gente evoluir como empresário. Ambas as formas passam pela educação. Ou você é um autodidata que vai buscar conhecimento próprio, vai ler, vai se instruir, etc. O que é muito difícil, porque o mundo empresarial exige muito da gente, do ponto de vista energético, do ponto de vista de tempo. Então, muitas vezes você não tem tempo ou cabeça para estudar sozinho, ou você vai para o mercado de educação corporativa. Vai buscar mentores, vai buscar pessoas que já passaram pelo que você está passando, que já aprenderam o que você precisa aprender, que já tem ali o caminho das pedras para poder te direcionar, porque o que é mais importante, né? Qual que é o nosso maior ativo? E aí a gente tem que ter muita clareza disso. O maior ativo que a gente tem como empresário é o tempo. Né? O tempo de vida que você tem. Então, quanto mais atalhos você puder pegar para chegar no seu objetivo, para atingir o seu sucesso, os seus indicadores, melhor. Porque você vai economizar tempo para chegar onde você quer. E aí, se você chega onde você quer, você tem dinheiro. E aí você tem tempo para fazer o que você quer da tua vida. São reflexões importantes, mas que muitas vezes o empreendedor não tem essa clareza. Então ele trabalha à escura, ele trabalha sem saber para onde ele está indo. Faz sentido? Você passou um pouco por esse momento? Como é que foi? Com certeza. Eu acho que o brasileiro, às vezes a gente cria uma cultura de ter muitas mentalidades escassas, né? Recentemente eu ouvi uma frase que eu falei, nossa, é verdade. O rapaz estava no meio da palestra, ele falou, o tempo é? E todo mundo, dinheiro. Ele falou, não, gente, tempo é vida. É vida. Então, assim, a gente tá o tempo inteiro falando, trabalha que vai dar certo. Ou, se você faz muito e aí não deu, então abandona. Então esquece, desiste, não vai. É um processo, principalmente para quem começou do zero, como eu, que não teve ali um suporte financeiro, não veio de berço de ouro, é mais difícil. Mas você não pode desistir. Você tem que buscar conhecimento e você tem que ir até o final. Perseverar.
Perseverar. Acreditar no teu Exatamente. sonho e fazer acontecer. Exatamente, porque se você não acreditar, não adianta você colocar o peso em outra pessoa, total. que é o que você falou. Às vezes você contrata um colaborador, você fala, não, ele vai ser o meu sucessor. Ou às vezes o pai, às Sim, vezes, sim. né? Ou, às vezes a pessoa tem uma empresa e fala, não, meu filho, vou colocar meu filho para trabalhar na minha empresa, porque ele com certeza vai ser o herdeiro. Você já tá tendo o pensamento totalmente errado, porque às vezes o filho não é isso que ele quer estudar outra coisa. O meu pai, ele achava que eu iria ser engenheiro e que eu iria tocar o negócio dele. Não tem nada a ver, nem sou zero de exatos, né? Então, é exatamente isso. Às vezes a pessoa coloca uma expectativa no sonho dela. Entende? Então, E tem um ponto que assim, né? Não existe fórmula pronta para empreender. Né? Quando você, o jogo só começa quando a bola rola. Então, a hora que a bola está rolando, é ali que você vai sentir o drama. Porque é ali que os desafios vão surgir, as adversidades do mercado vão surgir, as inovações tecnológicas vão surgir, muitas vezes vão matar o teu negócio. E você vai ter que transformar o teu negócio, vai ter que mudar os seus produtos. Não existe mais planejamento de longo prazo. O planejamento hoje ele é de médio para curto prazo. Por quê? Porque o mundo é muito dinâmico, as coisas acontecem o tempo todo, as coisas mudam o tempo todo. E o empreendedor ele precisa estar preparado para isso. E um ponto legal aqui que eu sempre gosto de falar e que eu sempre trago para a mesa, para os debates, é assim, muitos empreendedores ou grandes empresários que a gente vê no mercado, que são empresários multimilionários ou bilionários, que construíram empresas lindas e maravilhosas, cara, muitas vezes esse cara quebrou 3, 4 vezes e você não sabe. Ele começou lá com 18, 20 anos, quebrou a primeira vez, depois ele quebrou a segunda, depois ele quebrou a terceira, depois ele acertou. Então, dentro de uma vida empresarial, você mais vai errar do que vai acertar. Qual que é o ponto importante? Você errar com margem, com segurança. Você ter domínio do que você está fazendo no sentido de eu estou arriscando, mas eu sei o que eu estou fazendo. Se der errado, eu sei quais são as consequências disso. Para você preservar patrimônio, para você preservar a saúde, para você preservar a tua vida. Mas o que diferencia um empresário de um executivo, por exemplo, é a capacidade que o empresário tem de arriscar. O executivo ele é um cara binário. Ele é um cara que 1 mais 1 é 2. 1 mais 1 precisa ser 2. Não pode ser 3, não pode ser 1. Então, o que acontece? Esse cara, muitas vezes, é o cara que ele vai falar assim, não vou arriscar. Porque matematicamente isso aqui não vai dar certo. Matematicamente isso aqui não vai funcionar. A margem é muito baixa, não faz sentido. Então, ele é cartesiano, ele é racional. E o empresário? O empresário, ele arrisca. Por quê? Porque ele tem tino, ele tem sensibilidade, ele tem faro. Então, ele fala assim, pô, isso aqui pode dar certo. Pode ser que não dê certo na primeira. Pode ser que não dê certo na segunda, mas ele vai buscando alternativas porque ele tem o faro do negócio. Então, ele vai até o negócio dar certo. Né? E a Tríplice passou um pouco por isso. Né? A Tríplice ela vem num processo, no começo difícil, depois ela começa a crescer, depois ela começa a se perder. Né? Porque vem esse momento que você falou, cara, eu comecei a contratar pessoas, comecei a fazer dívida, comecei a entrar em empréstimo, eu comecei a achar que eu estava ficando rico e não estava. E aí, de repente, falei, pô, deu errado, tá dando errado, preciso encontrar caminhos e soluções. E aí você tem que dar um passo para trás, buscar alternativas de amigos, pessoas, empresas, mentores, enfim, pessoas que podem te amparar, te ajudar, te dar o suporte técnico e psicológico que muitas vezes você precisa para tomar decisões difíceis, né? Porque a decisão difícil muitas vezes ela é amarga, então ela bate no teu ego, na tua vaidade, você não quer tomar aquela decisão, mas você é obrigado a tomar aquela decisão, e aí você precisa de suporte para poder fazer isso acontecer. E aí as coisas começam a dar certo. E começam a dar certo não é porque a mágica aconteceu, é porque você passou a tomar as decisões certas. Você mudou o seu comportamento, óbvio, você mudou seu resultado. Você começou a fazer coisas diferentes, o seu resultado começou a ser diferente. Foi mais ou menos assim, né? mais ou A menos sua assim. trajetória. Exatamente. Então, assim, a partir do momento que a Tríplice ela chegou no limite e a gente precisou a olhar toda a operação e viu que, opa, tô precisando pegar muito empréstimo com o banco. Tô vendo que o mercado de influência, ele, por mais que é um mercado que estava vindo e ainda é um mercado muito forte, começou a ter regras que não tinha até então. Uhum. Então, uma marca que pagava em 30 dias, de repente ela começou a pagar em 180 dias. Uhum. O que isso prejudica o meu fluxo de caixa ali, né? Então, eu tô contando com variável, mas eu não tenho fixo. Uhum.
Então, tudo isso a gente acabou se perguntando junto ali, eu e o Felipe como sócio, o tempo inteiro se questionando. A parte boa, né, que hoje, como somos casados, a gente conversa isso o tempo inteiro. Teve uma vez que eu tava conversando com um casal de amigos, eles falaram, nossa, mas vocês brigam? Vocês misturam o pessoal com o profissional? Eu falei, gente, realmente tem muita gente que pergunta isso e eu e o Felipe acho que são as pessoas mais racionais que existe, que a gente, claro, vai ter às vezes uma desavença ou outra, mas eu acho que tem um equilíbrio entre o Felipe, que é uma pessoa extremamente criativa e estratégica e que pensa, puxa, isso daqui vai funcionar, dessa forma vai funcionar, e tem o meu lado muito mais racional e muito mais pé no chão de falar, não, mas peraí, como que a gente vai fazer? Então, não que a gente não teve essas montanhas-russas, né? Às vezes eu ouvia ele, opa, vamos pro criativo, e era estratégico demais, chegava lá na frente, não era nada disso do que a gente tinha visto, né? Ou pensado. Então, quando a gente voltou pra nossa casa, voltar o home office, né? A gente entregou o escritório, a gente teve que demitir algumas pessoas, outros colaboradores saiu, a gente decidiu não contratar mais, a gente decidiu também demitir influenciadores, também passamos por isso, porque assim, a gente tá falando, você falou isso muito bem, Rafa, sobre essa questão do empresário, quem é empresário, quem é um empreendedor, a visão de negócio, o influenciador, ele não consegue ser empreendedor. Nem empreendedor, nem empresário. São poucos. Ele não se vê nessa cadeira, Ele né? não se vê. Porque ele fez algum conteúdo, ele viralizou, ele ficou famoso, ele chegou aqui, às vezes, algum valor ali de publicidade com ele. Ele não sabe o que fazer com isso. Já aconteceu de casos, assim, de influenciador de conteúdo falar, cara, eu tava num emprego fixo, estável, recorrente, eu vou largar tudo porque eu vou ver de influência dar errado. Entende? Porque ele não tem essa visão de negócio de como ele vai fazer. Então, tem poucos Casimiros, por exemplo, que vai ter um Casé TV e vai ter toda uma estrutura porque teve uma visão de negócio, sabe? E aí foi exatamente isso que a gente fez com a Tríplice. Quando a gente voltou para trás e a gente foi eliminando e vendo o que fazia sentido para a empresa, foi quando surgiu a oportunidade de a gente sentar com vocês e conhecer mais, né? Eu já fui funcionária do Diego e do Leandro pela GMZ. E aí, quando vocês apresentaram a GMZ Monk, eu falei, gente, é o equilíbrio perfeito, né? A junção perfeita. Porque eles têm também toda a trajetória empresarial, mas mais do que isso, a gente vai ter mentores e outros sócios que vão somar com as nossas ideias. Então, a gente precisa ter alguém muito bom no administrativo e financeiro. A gente precisa ter alguém muito bom em contratos, alguém com uma visão de CEO, como você tem, Rafa, de poder sentar com a gente e falar, olha, esse caminho funciona, esse produto funciona, esse daqui já não funciona tanto. Então, acho que foi esse momento que a gente olhou e falou, chegou o momento. Você acha que esse foi o grande momento, a grande virada de vocês? Ah, com certeza. Com certeza. Porque foi no momento em que a gente sentou na mesa para olho no olho e poder falar mais sobre a visão, porque a gente se apresentou para vocês, não foram vocês, né? Sim. A gente chegou e falou, a gente tá interessado, vamos fazer um negócio juntos? E aí você olhou e falou, opa, deixa eu analisar esse negócio e, cara, não é que dá um match legal aqui? Legal. E eu acho que foi a partir desse momento que eu falei, agora eu consigo não dormir em paz, mas ter mais tranquilidade pessoal. Porque quando você tá só você em casa, com o marido, com uma empresa muito pequena, apesar de você atender marcas muito grandes, às vezes você não consegue dormir. Você fica tão preocupado, você fala, e agora? Como que vai ser? Como que vai ser agora essa questão de Muita prazo de responsabilidade. muita coisa, muita coisa. Dentro desse processo, Amanda, que você teve essa grande virada, que você entra para o grupo de MK, que você começa a conviver com novos sócios, com novas formas de pensar, de gerir a empresa, etc. O que mudou para você? Né? Eu sei que mudou muitas coisas, porque eu te acompanho de perto, mas quero que você traga a sua visão. Assim. Como é que era aquela Amanda, que era uma empreendedora e que hoje ela é uma CEO, que hoje ela é uma empresária empoderada, que tem uma empresa com uma série de produtos, que trabalha em verticais de negócios diferentes. Como é que foi essa mudança? Não foi rápida, está sendo, né? Não que ela já acabou, ela está num processo, mas ela já está num processo avançado. Assim, muita coisa legal aconteceu, principalmente na sua postura. E uma das coisas que a gente fala bastante na nossa mentoria do TB Class é que para eu ter resultado no meu CNPJ, eu preciso organizar o meu CPF. Eu preciso entender quem eu sou, eu preciso organizar os papéis da minha vida, eu preciso equilibrar a minha vida pessoal para que eu possa, em contrapartida, equilibrar a minha vida jurídica. Como é que foi isso para você? Então, é um processo, como você falou, eu estou passando por isso. Eu acho que eu fico muito orgulhosa de fazer parte do TB Class, porque acho que foi um divisor de águas muito forte para mim, de poder ouvir isso e ter vocês nesse acompanhamento comigo também. Porque, por mais que eu sempre gostei muito da minha empresa e sempre vendi minha empresa com muito orgulho e tenho muito orgulho de fazer, eu sempre me enxerguei como mais funcionária da minha empresa do que como dona. Né? Eu sempre fui aquela pessoa que, opa,
Pela minha empresa, eu dou minha vida. Total, né? Operacional total. Eu queria resolver o problema de todo mundo. A heroína, né? Exatamente, a heroína. E aí, quando eu entendi que, opa, eu também posso confiar no meu time, mas eu tenho que ter a cabeça não de resolver, mas de liderar, e que eu preciso mudar primeiramente o meu comportamento, aí eu quis fazer um 360 mesmo. Então, coisas que eu não faria, como eu mencionei, né? Eu não era uma pessoa ativa fisicamente. Sempre fui uma pessoa muito relaxada mesmo com a minha saúde física. Então, se precisar tomar 10 energéticos para durar o dia, para eu ir para São Paulo, acompanhar influenciador evento, eu vou fazer. E aí eu percebi que isso estava afetando muito a minha saúde. No final do ano passado, eu estava tendo uma crise muito forte de burnout por conta do excesso de trabalho. Então, aquilo também não estava gerando uma qualidade de vida boa e isso estava respingando na minha equipe, na minha própria empresa. E aí foi quando eu falei, opa, é a hora de dar 2 passos para trás para eu poder dar um bem grande lá na frente. E é esse processo que eu tô fazendo esse ano. Então, eu comecei a melhorar minha alimentação, eu comecei a melhorar minha atividade física. Desse período, né, mais ou menos de 1 ano para cá que eu comecei essa transição, eu perdi quase 10 quilos. Caramba. Por conta da alimentação. O quanto isso me ajudou, né? Mais disposição. Fui fazer recentemente minha bateria de exames. Ela falou, olha, parabéns, seus exames estão muito bem comparados a 1 ano atrás. Falei, ufa. Então, acho que é isso, né? Você vai mudando realmente o seu CPF. Então, eu comecei a tomar atitudes em mim que começou a respingar no meu negócio. Então, hoje, eu sinto que as pessoas que trabalham comigo, ela vem falar comigo não para, por favor, apaga o incêndio que você consegue, mas não, vem aqui, qual que é a sua visão disso? A minha opinião é essa, eu queria entender a sua opinião como CEO, ou o que dá pra gente fazer isso em conjunto? Então, isso mudou. É um processo mesmo que eu tô passando e eu acho que se o empresário ele não ter essa visão antes, às vezes vira tarde demais, que é exatamente isso que acontece. A pessoa ficando com burnout, a pessoa tendo problemas sérios de saúde, a pessoa não conseguindo dormir. Acho que a nossa qualidade de vida, assim, principalmente no sono, ela é muito importante. Se você não tá dormindo bem, cara, esquece. O restante do seu dia não vai ser bom. Você já vai acordar cansado, você já vai acordar indisposto, já vai estar preocupado. Então, assim, existe um leão por dia, você vai matar? O empresário é assim, vai ter. Vão ter altos e baixos. Mas se você tá bem fisicamente e mentalmente para isso, e claro, terapia. Eu falo muito da minha fé, né? Eu sou uma pessoa extremamente religiosa e eu tenho muito esse contato. Gosto de acordar 5, 5 e meia para ler meu devocional. E eu gosto muito de fazer isso. E eu acho que tudo isso é hábito. Você tem que destravar a mesma chave. Você começa a ter um hábito diferente. E as pessoas começam a te enxergar diferente também. Com certeza. E aí tudo muda, né? Porque quando você equilibra o teu CPF, você ganha autoconfiança. E quando você ganha autoconfiança, você leva isso para o seu CNPJ. E aí você começa a lidar com as dificuldades ou com as adversidades de uma outra forma. Então você encara o problema de um outro jeito. O problema ele não é maior que você é maior que o problema. E aí você vai buscar as alternativas e as soluções. E aí a coisa começa a fazer sentido. Porque o empreendedor, o empresário de sucesso, ele é aquele cara que enfrenta o desafio. Né? E ele não tem todas as respostas, mas ele vai buscar os recursos. Né? Muitas vezes o recurso está numa consultoria, ou ele está num amigo, ou ele está, de repente, num sistema, num SaaS que você vai contratar para resolver um determinado problema, ou na contratação de um executivo, ou de uma pessoa que tem um nível de gestão importante ali para poder solucionar uma dor que a empresa tem. Mas você tem que ter maturidade para poder enfrentar isso. Né? E o que muitas vezes o empreendedor ele não entende é que ele não consegue desenvolver essa maturidade. Então, uma coisa que eu sou muito contra, por exemplo, é esses cursos de finais de semana, que são showman, que o cara fala coisas incríveis, bonitas, lindas e maravilhosas, mas que não é nada de fato prático e efetivo, né? Da mesma forma que a gente tem que fazer terapia para nos entender, a gente tem que fazer uma terapia educativa para a gente poder se tornar grandes empresários. Porque empresário é hard, não é só soft. É você desenvolver o seu soft para você atuar no seu CNPJ, mas você desenvolver o hard que você precisa para ser um grande empresário, porque empresário é técnica. Empresário cara, como é que eu penso vendas, como é que eu penso marketing, como é que eu penso administrativo, como é que eu lido com jurídico, como é que eu olho para o futuro, como é que eu penso planejamento estratégico. Isso é ser empresário. Isso são conhecimentos que você desenvolve, que você aprende, né? Você vai buscar por esses conhecimentos. E a partir do momento que você desenvolve, você vai mudar o teu mindset, vai mudar a tua forma de gerenciar o teu negócio, vai mudar a tua forma de fazer gestão e o resultado vai começar a aparecer. Qual que é a dificuldade? O empreendedor brasileiro, ele entender que ele tem que passar por esse processo. E que esse processo não é uma faculdade que dura 4 anos. Esse processo é a vida inteira.
né? Claro que quanto mais sênior você vai ficando, mais fácil fica, né? Por quê? Porque o mundo dos negócios ele é meio previsível. A partir do momento que você começa a entender, a jogar o jogo, você entende que existe uma previsibilidade. Os problemas são muito parecidos. O problema de uma empresa pequena, média e grande, muitas vezes são os mesmos, em proporções diferentes, que vão desencadear consequências diferentes, mas a origem é muito semelhante. Então você começa a entender essa previsibilidade, mas ainda existe essa dificuldade. Dentro dessa linha que a gente está conversando, a Delta ela criou um produto novo, que é bem inovador, que é um produto sensacional, que eu queria que você apresentasse para a gente. Da onde que nasce essa ideia? Qual que é o objetivo desse produto? E o que vocês vão entregar para o mercado? Ou melhor, o que vocês já estão entregando para o mercado? Legal. Hoje, muito empresário, ele fala, eu preciso me posicionar nas redes sociais. O case recente que tem aí é o João Adiv com a CIMED. Sim. O quanto ele cresceu, muito mais do que a marca. Hoje ele tem 4 milhões no Instagram e a marca acho que tem menos de 1 milhão. Então, eu, por exemplo, não conhecia a marca da CIMED se não fosse pelos donos, né? Pelos sócios ali. Então, muito empresário olhou e falou, opa, eu sei que contratar influenciador, ele é uma estratégia interessante, mas o influenciador, ele não vai vestir a minha marca. Uhum. Ele não vai ser o embaixador oficial da minha marca, né? Quem vai ser o embaixador vai ser eu. Eu conheço mais o meu negócio do que o influenciador, né? Então, a gente criou esse produto chamado de Apex, onde a gente treina empresários a se tornarem os responsáveis pela sua própria marca nas redes sociais. A cara da marca. A cara da marca. Então, em vez da gente estar ali falando de um CNPJ, a gente está falando do CPF. O Amanda Risada, inclusive, ele foi um desses cases hoje para minha própria empresa. Porque ninguém conhecia a Delta até o Amanda Risada chegar. Então, me abriu muitas oportunidades de negócio com vários clientes que a gente fechou por conta do perfil. Porque muita gente viu o perfil e quis saber mais sobre a empresa. O Amanda Riso está vindo exatamente também com essa pegada. Então, o empresário que sabe se posicionar e que sabe como encontrar, porque não é só ali gravar o conteúdo, precisa da estratégia. A gente precisa saber o formato campeão que vai funcionar para aquele perfil. A gente precisa entender o que a comunidade espera daquele empresário, o que as pessoas querem ver dele. Não é, às vezes o empresário fala, eu vou aparecer, eu vou vender. O tempo inteiro eu vou vender meu produto, eu vou vender meu serviço. A pessoa já tá cansada, não quer mais essa vitrine nas redes sociais. Ela quer o quê? Abrir ali meu Instagram, meu TikTok, ficar ali no meu momento de lazer. E como que eu gero nesse momento de lazer desse público que tá ali passando horas nas redes sociais, colocar um empresário para vender o seu negócio? Então, é exatamente dentro dessa metodologia onde a gente apresenta o Apex para o empresário. Então, a gente vai auxiliar você dentro de uma estratégia com a nossa metodologia de entretenimento. Não estou falando que o empresário ele vai ser um conteúdo de humor, mas em como que você vai captar a atenção das pessoas no momento em que elas estão no seu lazer. Esse é um ponto bem legal que você está trazendo, porque assim, a primeira questão que eu quero trazer aqui para quem está nos assistindo é, num curto período de espaço de tempo, não sei precisar exatamente quanto tempo, mas acredito eu que num curto período, não vai existir mais empresários que não tenham mais a sua imagem atrelada ao seu CNPJ. A era do garoto propaganda não é que ela vai acabar, mas ela vai ficar cada vez mais restrita. E os novos garotos propagandas vão ser os donos das suas respectivas empresas. Né? O João ele fala uma coisa muito legal. O brasileiro gosta de comprar de pessoas e não de marcas. E aí quando você pensa, por exemplo, na CIMED, ela se torna uma marca legal e ela se torna uma marca atrativa porque existe por trás a Carla e existe por trás o João, que são pessoas extremamente com perfis profissionais, mas altamente humanizados. Né? Então eles conseguem passar a essência deles. Tem muita coisa ali que é roteirizado? Claro que tem muita coisa que é roteirizado, mas tem muita coisa que são eles também. Né? O jeito deles de falar, o jeito deles de se comportar, o jeito deles de brincar, o jeito deles de se relacionar com o mundo. E as pessoas gostam de consumir sobre isso. E, inevitavelmente, isso vai respingar na marca, isso vai fazer a marca ser mais querida, isso vai fazer a marca ter um apelo melhor no mercado, um posicionamento de marca mais forte e, obviamente, isso vai reverberar em dinheiro, em faturamento, em lucro no final do mês. Então, um ponto importante aqui que eu acho que vale a pena a gente aprofundar aqui no debate é o empreendedor, o empresário, ele precisa entender que ele vai ter que ir para o digital. Né? Ir para o digital é ir para o TikTok, para o Instagram, para o YouTube, enfim, existem muitos canais hoje no digital, mas você precisa aprender a interagir com esses canais.
Aí, um ponto que eu quero também ouvir você, que eu acho que é uma questão importante para quem está nos ouvindo, é que assim, existem pessoas que são mais tímidas, existem pessoas que são mais extrovertidas, existem pessoas que lidam bem com câmera, existem pessoas que não lidam tão bem com câmera, e tá tudo bem. O ponto importante é, você não tem que ser o João da CIMED. Né? O João da CIMED é o João da CIMED, a Carla da CIMED é a Carla da CIMED. Você é você. Você tem que adquirir a sua personalidade, você tem que desenvolver o seu potencial, porque uma coisa que eu sempre falo, e eu sempre acreditei nisso, desde que eu atuo com marketing há mais de 15 anos, eu sempre falei para os meus clientes marketing é energia. E energia não engana energia. Se a minha energia for mentirosa, eu posso ter um sucesso no curto prazo, mas eu não vou conseguir manter esse sucesso no médio e longo prazo. Então, é a tua energia, é a tua essência, é o teu DNA que você está colocando ali no Instagram, no seu stories, naquele conteúdo que você está produzindo, na forma que você está querendo se comunicar com o mercado e com as pessoas. Agora, por trás de tudo isso, você pode o quê? Melhorar o teu potencial. E aí você tem uma empresa como a Delta que vai trazer para você o quê? O caminho das pedras. Cara, como é que você olha para a câmera? Como é que você usa o microfone? Como é que você pensa um roteiro? Como é que você passa uma imagem de maneira mais assertiva para quem está na tela? Qual que é o comportamento do consumidor de quem está mexendo no celular? Então, assim, eu preciso estar atento a alguns sinais, preciso estar atento a alguns comportamentos de consumo que eu preciso respeitar, porque senão eu não vou ter sucesso no digital. Então, é aí que entra o know-how, né, para a gente poder transformar esse empresário que quer falar com mais propriedade com o seu público, com a sua audiência e levar profissionalismo para isso. Mas isso é muito diferente de você ser um big star, né, de você ser um cara que vai viver disso, um cara que vai fazer vídeo o tempo todo, a toda hora, ou que vai fazer vídeos que vão contra a tua essência. Acho que esse é um ponto importante. Assim, a gente tem que entender que cada um tem uma essência, cada um gosta de fazer uma coisa. Por exemplo, eu sou um cara que eu não sou um cara, eu brinco muito com as pessoas, mas eu não sou humorista. Então, se pedirem para eu fazer vários vídeos de humor dentro do meu Instagram, esquece, não vou fazer, porque não é o meu perfil, né? A Amanda se transforma, né? A Amanda, quando vai fazer um perfil de humor, cara, baixa humorista. A personagem entra na hora. Gente, é impressionante. Eu não consigo fazer isso. Então, o que acontece? É você respeitar as limitações do empresário. Estou falando isso, Amanda, e eu queria que você abordasse um pouco esse tema aqui na mesa, porque tem muito empresário que tem medo, né? Então ele fala assim, cara, eu não sei me expor. Eu tenho medo de me expor, eu tenho medo da vergonha, eu tenho medo do ridículo. Tem muita gente que tem medo do ridículo, fala, as pessoas vão rir de mim, as pessoas eu vou virar chacota, né? Os meus filhos na escola vão sofrer bullying. Cara, a gente não sabe o que passa na cabeça do ser humano. O ser humano pensa em 1000 possibilidades, mas o mundo mudou. Né? A rede social, ela não é uma tendência, ela é uma afirmação, ela existe, ela está nativa nas pessoas, as pessoas não conseguem mais ficar menos de meia hora fora do celular, fora de um stories, entendendo os movimentos que estão acontecendo na rede. E você tem que entender que isso é um ativo da sua empresa. Se a sua empresa souber trabalhar isso, isso vai mudar o jogo do teu negócio. E aí o Apex nasce justamente para ser, né, esse braço estratégico para ensinar essas pessoas a potencializarem. Porque, por exemplo, o João, ele tem lá um time de marketing por trás dele que tem, 2, 3, 4, 5 profissionais que focam só nisso. Né? Você pega um Alfredo, por exemplo, do G4, é a mesma coisa. Tem vários profissionais pensando, fala desse jeito, vamos fazer um corte assim, vamos fazer um podcast assado, vamos fazer um stories desse jeito, e assim consequentemente. Você não vai ter esse time, mas você pode ter o quê? A visão. Você pode ter o mindset, você pode ter, como é que eu penso? Como é que eu começo a produzir? E vai no seu time, vai na sua dinâmica, no seu jeito, na sua forma de pensar, na sua forma de ser. Porque o que as pessoas querem comprar? Autenticidade. Exato. As pessoas não querem comprar uma embalagem doriana. As pessoas não querem a vida perfeita. As pessoas não querem um vídeo perfeito. Isso aconteceu lá no passado. Hoje não é mais assim. Hoje as pessoas querem comprar autenticidade. É você sendo você mesmo no seu dia a dia, na sua forma de ser, e automaticamente as pessoas querendo se relacionar com essa essência. É isso, não é isso? Como é que é? Aprofunda aí tecnicamente. É exatamente isso. Quando eu faço reuniões com alguns empresários, muitos deles perguntam, poxa, eu não tenho tempo, eu não consigo expor a minha vida, ou eu não quero expor a vida da minha esposa, dos meus filhos, eu não tenho uma equipe gigantesca, igual o João da CIMED tem. E aí, quando a gente apresenta, a gente fala exatamente isso. A gente vai fazer um programa com você estratégico. A gente vai te treinar a você entender mais desse universo da influência para suas redes sociais. Você não precisa da noite pro dia ser
ser o João Sim. Adib da CIMED. Você não vai chegar lá com seus milhões de seguidores. Mas como você vai gerar autoridade para as pessoas que já te acompanham? Para as pessoas novas que começarem a te acompanhar? Quando uma pessoa te mandar uma mensagem no Instagram, como que você vai responder essa pessoa? Às vezes é um potencial cliente. Tem muita gente que acha que quando eu estou gerando conteúdo no Instagram, eu posso colocar um tráfego pago que às vezes vai gerar oportunidade de lead. Às vezes gera, só que tem muito empresário que tem dificuldade para conversão, não consegue converter. Porque ele não tá, esse lead ele tá frio. A pessoa apareceu no anúncio, clicou, foi, mas às vezes ainda o brasileiro ele gosta de pesquisar muito. Será que realmente eu quero comprar dessa pessoa? Será que tem outras pessoas, outros concorrentes que são melhores do que essa pessoa? E aí, cara, às vezes a pessoa fala, poxa, eu tô aqui me esforçando e não tá acontecendo. Então, no Apex, a gente treina esse empresário para ele justamente aquecer a sua base da comunidade que já te acompanha. E como que você vai fazer isso? Com o formato certo, com o roteiro certo, a gente entrega, né, os roteiros para o empresário também. E quando eu não tenho uma comunidade? Porque tem muita gente que pensa assim, eu não tenho uma comunidade, meu Instagram é pequeno, meu Instagram é fechado, só tem a minha família, os meus amigos pessoais. Como é que eu faço? Eu vou dar um exemplo do meu perfil. O Amanda Riso é um perfil empresarial que eu criei há um pouco mais de 30 dias. É um perfil novo, criei do zero. E ele tá agora com 90 seguidores. É 90 seguidores potenciais clientes. Certo? Eu não tô virando, diferente da Amanda Risada, que tem milhões de visualização, eu não quero milhões de visualizações, eu quero o engajamento da minha comunidade que está me acompanhando. E isso a gente faz com uma base independente do número. Então, o empresário, ele acha que a família dele que está ali acompanhando dele, às vezes ele vai ter 100 seguidores, 200, 600 seguidores, ele acha que ali é só família e amigos. Mas pode ter gente que começa a chegar nos conteúdos que ele está produzindo interessado em acompanhar a vida dele, a empresa dele, o negócio dele. E como você vai fazer isso? Gerando esses conteúdos, gerando story, gerando aproximação. Você não precisa postar a sua vida 24 horas por dia, igual a Virgínia Fonseca faz. Mas você pode aquecer a sua base falando um pouquinho mais sobre o seu negócio, explicando para ela como funciona o seu produto, o seu serviço. E aí as pessoas vão comprar porque você está apresentando. Né? Como eu falei, eu não conhecia a marca da CIMED, por exemplo. Comecei a conhecer a Carla CIMED. Olha, o produto é realmente bom, porque ela está apresentando, porque ela é a dona da empresa dela. Então, é exatamente isso que a gente faz no Apex. É um empresário que ele já acredita no seu produto, no seu serviço. Ele já sabe vender. Ele mais do que ninguém, é apaixonado pelo seu negócio. Legal. E como ele vai transportar, né, transparecer ali essa paixão nas suas redes sociais. Só que para isso precisa de estratégia. Muito. E Hoje como é tem que... N formatos hoje nas redes sociais que você pode testar até você chegar num formato campeão. Então tem hoje empresário, por exemplo, que só responde caixa de pergunta. Tá. Isso é um estilo de formato. O do João Adib, o formato dele é um formato conversa de bar. Eu e você está aqui conversando e tem uma equipe filmando a gente, mas não necessariamente eu estou olhando para a câmera. Isso é um outro tipo de formato. Então, tem N formatos que hoje as pessoas utilizam. É uma receita, né? E Sim. você entende qual que é o formato padrão e campeão para suas redes sociais e você replica. E não necessariamente o que dá certo para você, dá certo para mim. Exatamente. Cada um tem uma audiência, Cada um. cada um tem uma forma de falar com essa audiência, de engajar com essa audiência, e esse é o ponto. Você ter um parceiro, você ter uma empresa que vai ajudar você a descobrir os seus caminhos, as suas alternativas, quais são os seus campeões ali, os seus champions, para você desenvolver Exato. a sua estratégia. Como é que a gente faz para ter acesso ao Apex? Como é que funciona? Bom, o Apex, ele tá hoje já disponível, tem na própria bio ali do Amanda Riso, tem o link Tá. também, que a pessoa ela pode acessar, ou ela pode entrar em contato comigo também pelo WhatsApp ou pelo e-mail, e aí a gente pode conversar e trocar uma ideia e eu apresentar um pouco melhor do projeto também. Legal, show de bola. Amanda, vamos lá, a gente está indo para o final aqui do nosso bate-papo, quase uma hora conversando já. A gente tem uma dinâmica muito legal aqui na nossa mesa, que é você apresentar um livro que fez sentido na tua vida, um livro que você quer indicar a leitura, recomendar a leitura para quem está nos ouvindo. Então eu quero que você fale qual livro você trouxe para nos presentear, por que esse livro é importante, qual foi o grande aprendizado que ele trouxe para você e por que você recomendaria essa leitura para a nossa audiência aqui. Eu acho que esse livro calhou bem no momento que a gente está conversando. Ele chama O Homem Mais Rico da Babilônia. Legal. Não sei se você já ouviu falar dele. Sim. Mas ele entra muito nessa questão do que você estava falando, Rafa, dos empresários que estão inadimplentes, as pessoas estão pedindo muito empréstimo, as pessoas que estão endividadas. Hoje eu vi um dado recente, tem mais de 9 milhões de brasileiros inadimplentes no Brasil e desses 8,5 milhões são micros e MEIs, né? Então é muita gente que não sabe como administrar melhor o seu dinheiro, não sabe não só o dinheiro da sua empresa, do seu negócio, mas seu dinheiro pessoal. Às vezes a pessoa ganha um pouquinho a mais e fala, agora tá na hora de eu trocar de carro, tá na hora de eu trocar de casa. E aí esse livro ele fala exatamente isso, né? É um personagem
personagem ali do livro, que se eu não me engano acho que é Kadak, que chama o nome dele. E aí ele é chamado pelo rei de Babilônia porque ele é o cara mais rico da Babilônia. E aí o rei chega e fala, olha, ensina o povo a como você conseguiu para ser tão próspero. E aí ele vai trazendo alguns desses ensinamentos das pessoas de como ele conseguiu ser uma pessoa próspera. E esse livro é um dos livros não só mais vendidos, mas é um dos livros que muitas pessoas que trabalham com finanças indicam nas redes. Exatamente. Legal. Porque muita gente utiliza isso até hoje. Então, assim, como que você pode se organizar? Tem uma passagem do livro que fala sobre a questão do investimento furado. Então, toma cuidado. Às vezes você é um empresário, você fala, olha, cara, tô vendo que as inteligências artificiais estão dominando, eu vou investir. Aí quer contratar um monte de ferramenta e nem estuda sobre isso. E aí tá fazendo um mau investimento. Ou às vezes a pessoa ela fala, não, porque eu tô vendo esse potencial de negócio, eu vou investir esse dinheiro. Ele nem teve o conhecimento. E aí é onde muitas empresas elas acabam quebrando por conta disso também. Eu falo muito que, assim, tão importante quanto saber ganhar dinheiro é não saber, aprender a não perder dinheiro. Tem muita gente que ganha muito dinheiro, mas perde muito dinheiro. Se você aprender a não perder dinheiro, ao dinheiro que você tem, ser próspero, né? Ele trabalhar para você, ser um dinheiro que traga rentabilidade, renda passiva, que faça você de fato ter prosperidade, cara, isso vale muito mais do que você ganhar dinheiro. Porque o cara que sabe ganhar muito, mas perde muito, ele não ganha. Agora o cara que ganha, talvez não tanto quanto outros, mas sabe reter, sabe guardar, sabe fazer prosperidade, esse cara tem sucesso. Não, e o livro inteiro ele fala sobre disciplina e organização. É a mesma coisa que a gente falou durante a conversa inteira, né? Se você não tiver disciplina com você, com a sua própria vida, você não vai conseguir ter disciplina com mais nada. Então, assim, não é só fazer, é fazer com constância, com disciplina e se manter organizado até o fim da sua vida, porque é exatamente isso. Muito legal. Bom, e para finalizar, eu queria que você desse uma mensagem, assim, o que a Amanda, essa executiva, essa CEO, essa empresária, essa pessoa que está em constante aprendizado, transformação, gostaria de deixar aqui para quem está nos ouvindo o nosso podcast. A gente tem muitas pessoas, né, que vão nos ouvir, esse podcast vai estar no YouTube, vai estar no Spotify, e cada um que está nos ouvindo está num momento de vida diferente. Alguns estão no início da jornada empresarial, outros estão no meio, outros estão no final, outros estão em dúvida, outros estão precisando de uma palavra, outros estão celebrando e comemorando as suas conquistas, os seus sucessos, enfim. O que a Amanda gostaria de deixar como inspiração, como mensagem, como sentimento para quem está ouvindo aqui o nosso canal? Acho que o recado mais importante que eu poderia deixar para as pessoas é não desistir dos sonhos e, apesar das dificuldades que às vezes você pode estar enfrentando, sempre tenta enxergar aonde você já está. Sabe? Às vezes a gente olha muito lá pra frente, né, pro futuro. O ser humano, ele sempre pensa no lá, né? Daqui um ano eu quero já estar nesse nível, daqui um ano eu quero estar faturando tanto, eu quero ter tanta coisa. Tá, mas o que você já construiu até aqui? Olha um pouco pra trás e vê toda essa jornada que você construiu e o que você pode melhorar. Às vezes a pessoa tá mais de um ano, tá estagnado. A pessoa não tá contratando, a pessoa não tá ganhando mais dinheiro, a pessoa tá perdendo cliente, tá ganhando cliente, mas ela tá no momento que ela falou, opa, é o que aconteceu com a Triple, já cheguei no meu limite. E é esse momento que você precisa se autoanalisar. Escreva. Eu uso muito do que você me ensinou do diário de vitórias, Legal. né? Eu até coloquei agora como minhas sortes diárias. Legal. Então, todo dia eu me proponho a ter uma sorte no dia. Hoje, minha sorte do dia é estar aqui na Grande Virada conversando com você. Né? E ter o suporte dessa equipe maravilhosa. Então, qual que é a sua sorte do dia? O que te motiva? O que faz você acordar todos os dias, colocar os pés no chão entender qual que é o seu objetivo naquele dia, qual que é a grande sorte que você vai ter até o final do dia. E é isso, eu acho que quando você começa a ter essa mentalidade do que você deseja, às vezes até quando você acredita que tá numa má sorte, aquilo te livrou de algo. Sim. Às vezes, esses dias mesmo eu tava conversando com uma amiga que também é empresária e ela falou, nossa, eu perdi um contrato muito grande. Eu falei, realmente você perdeu esse contrato? Ou aquele contrato, aquela empresa realmente não era pra você? E aí a gente foi conversando, ela falou, realmente, se eu pegasse, eu ia assim, me lascar, porque eu não ia conseguir lidar com a operação das entregas, porque ela faz entrega. Ela falou, não ia dar conta. Era muita coisa e eu ia gastar mais do que ele tava querendo me pagar. Eu falei, então, sempre pensa nisso, né? Ter essa mentalidade. Bom, vamos lá. Amanda, foi um prazer imenso. É sempre um prazer estar na sua presença, conversando com você, trabalhando com você. Obrigado por você estar aqui no nosso podcast. A Delta tem um trabalho incrível pela frente. A gente vai fazer um movimento gigantesco de mudar esse mindset dos empresários e empreendedores brasileiros para que eles possam aprender a monetizar no digital, para que eles possam entender o quão poderoso é a imagem deles
e o quanto eles podem fazer bons negócios e levar prosperidade para suas empresas e para suas famílias através do marketing de influência. Essa é uma das nossas bandeiras, um dos nossos propósitos, então conta comigo, vamos juntos que esse movimento vai fazer a diferença aí para a comunidade empresarial brasileira. E queria aproveitar que estamos encerrando aqui. Mari, por favor, a nossa staff aqui tem um presente para você. Temos também o nosso troféuzinho aqui da primeira temporada da participação que você teve aqui com a gente. Olha que lindo! Obrigado. Obrigada, Rafa. Prazer imenso estar com você. Conte com a gente sempre. E para quem está nos acompanhando, queria agradecer a audiência. Queria também pedir para que vocês possam curtir o nosso canal no YouTube. É muito importante o seu like para que a gente possa viralizar, para que a gente possa levar esse conteúdo para cada vez mais pessoas. Conteúdo altamente rico para falar sobre negócio de maneira prática, real, dia a dia, mão na massa, que eu acho que é isso que faz a diferença, é isso que as pessoas tanto buscam. Queria também pedir para você curtir aqui o nosso Instagram, do podcast A Grande Virada e também do nosso programa de educação corporativa The Business Class. Quer aprender com a gente, quer participar da nossa comunidade, quer entender quais são as técnicas que a gente aplica nas nossas empresas para a gente poder gerar prosperidade, para a gente poder trabalhar de maneira madura, tranquila, equilibrada, focando no futuro e crescendo cada vez mais, vem com a gente, vem para o nosso programa, eu tenho certeza que vocês vão adorar. E vamos embora, vamos juntos, tá bom? Obrigado pela audiência, obrigado por vocês estarem com a gente, obrigado por vocês acompanharem os nossos canais, os nossos movimentos. Continue acompanhando porque vem muita coisa legal. Segundo semestre promete. Obrigado, gente. Até mais. Tchau, tchau. Valeu.